dia a todos. Mais um vídeo pro canal O Caminho do Diário de Motocicleta. E a ideia de hoje, eu vou estar falando lá no 1 Samuel, capítulo 22, onde Davi se esconde na caverna de Adulão. Mas eu tô querendo usar esse texto porque às vezes a gente é preciso conhecer as pessoas sem a casca delas, quando elas são o que são. E quando a gente tá no momento seguro da vida, quando a gente tá estável, tudo, então muitas vezes a gente se cobre de muitas cascas, né? E tenta proteger o que a gente é na nossa essência. Mas nesse capítulo 22, quando o Davi ele tá fugindo de Saul, porque Saul sente ciúmes dele e quer matar o Davi porque ele percebe que o seu reino está ameaçado por Davi, então ele procura matar Davi. Então Davi foge. E Davi foge e ele tenta se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. E nessa caverna tem outras pessoas também que estavam escondidas lá. Ou no caminho, se eu não me engano, ele encontra essas pessoas. E dali ele forma o exército dele. E a Bíblia é muito clara que tipo de pessoas que ele encontrou. Bom dia. A Bíblia é muito clara em falar que tipo de pessoas que ele encontra nesse caminho ou na caverna. São pessoas que eram endividadas, pessoas cobrando a justiça, pessoas teoricamente rejeitadas pela sociedade ou com algum problema pela sociedade. E quando a pessoa muitas vezes está nessa situação, que ela não tem mais recurso, que ela não tem mais como se levantar, ela é o que é. Ela já tentou de tudo, tentou todas as formas, algo diferente, não conseguiu. Então ali ela está na sua essência. Ela viu que tentar se fazer de algo não adiantou na vida dela, então ela não está muito preocupada em tentar parecer o que não é. Então ela está na sua essência. Então Davi ele conhece as pessoas. E as pessoas começam a andar com Davi. São em torno de 400 homens que falam ali nesse capítulo. Então ele monta o exército dele. O que é interessante é que esses homens, ao decorrer da Bíblia, são os homens que sempre vão estar do lado de Davi. São os homens que são fiéis a ele. Porque a unção de Deus estava sobre Davi. Então acredito eu que o fato de eles estarem andando com o Davi, a vida deles começam a ter uma certa prosperidade pela aproximação do homem que era considerado homem conforme o coração de Deus, onde Deus o acompanhava. Porque quando ele é ungido por Samuel, ali a Bíblia é muito clara, ele fala que Deus começou a andar com ele. Como Deus andou com Abraão, Deus andou com Isaac. E esses homens são fiéis a Davi. E Davi conhece esses homens na essência deles, no que eles são. Por que eu estou falando isso? Teve uma época da minha vida que eu andava de bicicleta de corrida, e participava de um grupo que andava, que gostava de competir. Só que eu sempre fui um cara que sempre trabalhei muito. Então eu não tinha muito essa disponibilidade que eles tinham, mas eu participava com eles, andava com eles. Ali na USP, e tinha um argentino que era o cara que treinava, né? E uma vez conversando com ele, ele falou assim: eu prefiro pegar a pessoa quando ela não sabe nada do ciclismo, quando eu consigo ver realmente o que ela é, eu consigo trabalhar com ela. Porque quando vem alguém que já está cheio de vício, de andar, de pedalar, que tem toda uma técnica para você estar correndo de bicicleta. Não é uma coisa tão simples. No outro vídeo eu falo um pouco mais a fundo disso.
Então a pessoa vem com vício, e esse vício às vezes acaba bloqueando ela, poder tirar o máximo do potencial dela. Então voltando lá na história de Davi, então Davi conheceu esses homens na essência deles, o que eles eram. Então ao longo do decorrer da vida deles, Davi andando com eles, então eles começaram a prosperar, com certeza, nisso, que eles se tornaram os oficiais de Davi, os próximos de Davi. Davi virou rei, então acredito que eles prosperaram na vida deles também. Então, qualquer coisa que esses homens começassem a mudar o jeito de ser, Davi sabia que tinha alguma coisa errada. Ele sabia que aqueles homens não é aqueles homens que ele conheceu na essência. Então era muito fácil dele poder trazer de volta para ele. Porque ele sabia com quem ele estava lidando e sabia como podia mexer com eles ou como podia usar eles, que ele sabia onde usar e onde tocar neles. Então, às vezes é melhor a gente ter aquelas pessoas que a gente conhece na essência próximo da gente, para que você não tenha decepções no futuro e você poder pegar qualquer desvio de caráter da sua essência, do que você andar com gente que você não sabe com quem você está lidando. E você pode ver que esses homens foram os que andaram com Davi até o fim. Até quando de Absalão, quando ele está fugindo de Absalão, é eles que saem junto com Davi. É uma coisa até bonita de ver, porque havia uma questão de confiança, como é que eu posso falar? Uma reciprocidade. Davi confiava a vida neles e eles também confiavam em Davi. Então por isso que Davi ele se torna uma das pessoas mais proeminentes, uma pessoa, não falar proeminente, uma pessoa mais, um dos maiores reis de Israel, porque um reinado não se forma por um homem só, né? Se forma por aqueles que são próximos de você e seus fiéis. Então essa mensagem que eu deixo para você hoje, aqui no Diário de Motocicleta, no canal O Caminho, que você tem que aprender a ter perto de você aquelas pessoas sem a cascas, pessoas que você sabe quem são, e você conhece, só de olhar para elas você sabe o que a pessoa é. Quer ver coisa melhor, mais do que seus filhos. Seus filhos você pegou no braço, conhece na essência, e sabe realmente quando não estão bem, né? Você sabe quando eles não estão bem, você sabe quando tem alguma coisa de errado, porque você conheceu eles na sua essência. E a Bíblia fala, né, que seus filhos são como flechas na mão do arqueiro. E o arqueiro geralmente é ele que prepara suas flechas para a batalha. Então ele sabe que as flechas que ele preparou são flechas que não vão fazer curva, não vão ser flechas que vão oscilar com o vento. Ele sabe como manusear elas. Então essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Se aproxime de pessoas sinceras, pessoas claras, transparentes, para que você possa ter um exército ao seu lado, pessoas confiáveis.